Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui e hoje eu vou responder uma pergunta do Denison Jean, tá? Eu vou compartilhar na tela com vocês aí, que ele diz o seguinte: Alguém consegue me dar uma dica pro meu problema? Faz horas que procuro e não encontrei. Só encontro mutators e accessors dessa forma do vídeo, né? Do vídeo que eu mostrei ali. O que preciso é que o valor seja formatado automaticamente, sem precisar chamar o método. Por exemplo, eu usar apenas o use CPF já retornar formatado, né? Ah, como fazer isso? Aproveito para fazer outra pergunta. Tem como automaticamente mudar o nome de um atributo ou coluna, por exemplo? Com user all, né, ele retornar CPF, mas com o nome da coluna sendo CPF formatted, né, ou formatted CPF, enfim. então, essa é uma dúvida bem frequente assim no Laravel, né? Como que trabalha o accessors, mutators, né? Mas no caso dele aqui é mais accessors o problema que ele tá tendo, tá? Então eu preciso explicar exatamente como funciona, tá bom? Para aí vocês verem, tipo, o que dá para fazer também, tá? De repente ele queria só visualizar os dados ali com o CPF e aí precisaria iterar em cada registro e, pô, mudar aquela informação ali, tá? Então, eu vou mostrar do zero para todo mundo, que o cara que não tem conhecimento já vim pegando. Então, eu vou mostrar o projeto do zero até a solução final, tá? E explicar como é o jeito certo de se trabalhar, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho aí para você não perder nenhum tipo de conteúdo também, beleza? Bom, então bora pro vídeo. Bom, beleza. Então a questão tá aqui, tá? Vou fechar aqui, vou fechar minhas coisas e vamos começar um projetinho aqui do zero, tá? Bom, então bora lá. Eu vou fazer esse exemplo utilizando o PHP raiz aqui mesmo, né? Então vou abrir meu diretório de projetos e vou dar um shift botão direito aqui, ó, abrir o PowerShell aqui, né? Vou dar um zoomzinho maroto aqui para vocês verem. Comando bem simples, tá? Composer Create Project, Laravel, né? E o nome do projeto. Então, sei lá, Using CPF with accessors. Beleza? Menos preferred. Beleza. Então aqui ele vai criar um projetinho, né? Vamos aguardar um pouco. Bom, beleza. Aqui terminou, né? A geração do projeto. Vou aproveitar meus últimos meses de licença aqui do PHP Storm. Então vou abrir aqui o PHP Storm. E aí eu já vou aqui, ó, dar um open para abrir esse nosso projeto aí, que está aqui em Two Jobs. E ele vai brotar aqui. Deixa eu dar um update aqui, ó. Não sei se ele está aqui ou se eu coloquei em outro lugar. Ah, eu coloquei fora da pasta Two Jobs. Não tem problema, tá? Vamos abrir ele aqui. E aí que só vou passar para a direita, que eu tenho costume. E beleza, tá? Aí, o que a gente vai precisar fazer aqui? Para esse exemplo, a gente vai precisar de um banco de dados rodando, tá? Então, eu tenho o Zemp aqui, né? Eu não estou no Docker, né? Então, bom, então bora abrir o Zemp. Então, aqui eu precisaria só do banco de dados para fazer esse exemplo, né? Mas eu vou ativar o Apache também, que eu já vou manipular o banco de dados pelo phpMyAdmin, tá? Então, subi os dois ali. Vou abrir o Chrome, então localhost, phpMyAdmin. Então o banco aqui, ó, enquanto ele abre lá, vamos ver. Não tem nenhum nome aqui, mas vamos lá. Using CPF with accessors. Vou chamar esse cara aqui. Bom, então bora aqui, ó, em databases. A gente cola esse nome aqui, ó, que a gente pegou aqui do PHP Storm, né? Colar aqui, pode ser o TF8MB4 General CI mesmo, eu costumo usar o Unicode, mas o General também vai funcionar muito bem aqui, tranquilo, tá? O que mais? Bom, criamos, o usuário é root, sem senha mesmo, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a migration de users aqui, ó, que ela é a padrão do Laravel. Vamos colocar um campo novo aqui, que ele vai ser o CPF. Ele vai ser unique também, tá? Pode ser unique, CPF. Beleza? E aí, o que a gente tem que fazer aqui? Né? Colocar esse cara no fillable. Então, vamos lá no Models, User, colocar ele aqui no fillable. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Como eu tive modificação no Env, que a gente mudou o nome do banco, então só vou dar um PHP Artisan
config cache e rodar um PHP Artisan Migrate para já criar o nosso banco com essa nova coluna. Beleza. Tá? Só para ver que o projeto está funcionando certinho, vou dar um PHP Artisan Serve e aí eu vou dar um Ctrl clique aqui, ó, para ver se ele vai abrir, ó, o projeto funcionando, beleza, top. Então tá. A primeira coisa que a gente vai mexer aqui, então, seria bom a gente usar uma fábrica de dados, né, para a gente não ficar fazendo na unha esses dados simulados aqui. Então, aqui em Database Factories, a gente já tem o User Factory, tá? Que é o padrão, tá? E agora a gente tem um novo campo aqui. Bom, então agora como a gente tem um novo campo CPF, então aqui ó, CPF, tá? Aí que você poderia fazer aqui, baixar um gerador de CPF, um pacote, né? Gerador de CPF, né? Ou se não, usar do próprio Laravel, por que não, né? Fake, certo? CPF, só, tá? Só que para isso funcionar, você tem que falar que o idioma do fake vai ser o PTBR. Então, você vem aqui no primeiro parâmetro, põe pt_br. Pronto, só isso, tá? Aí eu posso passar um false aqui, porque se você deixar sem, ele gera com formato, enfim, tá? Eu não lembro certinho, mas a gente vê, tá? Mas passando false, ou ele vai gerar com formato ou sem. A gente já confirma aqui. Faz um tempinho que eu não uso. Mas bora lá. Então, beleza, tá? Então, isso vai gerar um CPF. Tá? Deixa eu só lembrar aqui. Eu já posso verificar aqui, eu acho. Vamos lá. Vamos testar lá, vai. Eu passei o false. Então, vou no web e vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se for um user, vai ser o quê? Vou dar um user aqui, ó. Factory. Vou criar um user só. Make, tá? O make, ele vai criar um usuário em memória. Ele não vai guardar no banco, tá? Então, vou dar um DD no user, só para a gente lembrar como funciona essa parte do CPF aí, ó. Então, a gente tem nosso user criado aqui, tá? E vamos ver. Ó, então, ele já gerou o CPF para a gente, tá? Sem formatação. Ou seja, se a gente vier na Factory aqui e tirar esse false e atualizar, aí ele gera com formatação. Quer ver, ó? Beleza? Formatadinho CPF fake, tá, gente? Não vai usar para fazer compra online, não. Então, vou passar o false aqui, tá? E aí, vamos supor, caso você queira padronizar uma diquinha extra, tá, tio? Não quero ficar tendo que passar o fake aqui, porque eu vou usar nome brasileiro, vou usar e-mail brasileiro, sei lá, tudo brasileiro. Você pode vir aqui, ó, no app.php, que tá dentro de config, e aí você tem aqui o faker locale, tá vendo? Você pode pôr aqui direto, ó. Aí você não precisa ficar passando no parâmetro lá, igual eu passei, tá? Aí você pode ignorar esse parâmetro aqui. Diquinha extra, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente já tem o nosso gerador de usuários, vamos falar assim, né? Pronto, a fábrica de usuários. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse mesmo cara, só que vamos fazer num seeder, né? Para ficar organizadinho, né? Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, database seeder, tá bom? Então, ele sempre vai retornar um void aqui. Já posso tirar isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó, user, vamos fazer uma fábrica de 10 usuários aqui e agora eu vou dar um create, tá? Então, ele vai criar no banco 10 usuários quando eu rodar o comando php artisan dbseed. Então, aqui, ó, vamos ver aqui como que tá o nosso banco. Users. Ó, ainda não tem nada, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir um outro terminal aqui para não parar o servidor. PHP Artisan db2.seed, né? Então ele gerou o seed aqui. Vou dar um atualizar aqui, ó. Então ele gerou 10 caras no meu banco com o CPF já sem formatação lá dentro do banco. Aí beleza, aí tudo certinho, tá? Aí a gente vai começar a entrar nas questões que o inscrito perguntou. Tipo, ele quer trazer esse CPF formatado, mesmo que no banco guarde sem formatação. Tá? Então, a primeira coisa para a gente fazer isso, você pode usar com funções substring, enfim, tá? Eu tenho um helper antigo que eu uso aqui, tá? Que eu vou ensinar vocês como usa ele para ele ficar global na aplicação sempre que vocês precisarem. Então, primeira coisa, aqui no diretório app, eu costumo fazer assim, tá? Para mim fica organizado. Eu crio um diretório helpers aqui. Dentro desse diretório helpers, eu crio um arquivo custom-helpers.php, que esse arquivo ele vai ser meio global, tá? Para a aplicação reconhecer esse arquivo aqui,
você tem que vir aqui no composer.json, tá? Composer.json, não é no lock, tá? Debaixo do PSR4 aqui, onde ele fecha, você dá um vírgula e fala files. Ele já vai aparecer aqui para mim. Quais arquivos você quer carregar aqui no seu autoload? Então eu quero o app helpers, né? Custom helpers PHP, que é o cara que eu acabei de fazer. Não basta colocar só o caminho aqui para ele auto carregar, tá? Você tem que vir aqui no terminal e fazer um composer dump autoload, tá? Aí sim, todas as funções que tiver dentro daquele novo arquivo meu, custom helpers, vai estar disponível na aplicação inteira do Laravel, tá? Então, beleza. Então, vou vir aqui, aí eu vou, tipo, passar para vocês a função que eu uso faz tempo aqui de formatar CPF, tá? Tem forma mais fácil de fazer isso, mas como eu já tenho isso pronto faz tempo, eu só uso ela aqui, ó. Tá? Deixa eu puxar aqui para cima. Seria essa função aqui com expressão regular, tá? Ainda tem umas variáveis meio feias aqui, né? Por exemplo, isso aqui, ó. CPF, CNPJ, tá? Deixa eu repassar ela aqui, ó. Que ela formata os dois, tá? Então, beleza. Deixar ela mais bonitinha aqui para vocês. E é isso. Então, a função tá pronta. Onde eu chamar esse format document, ele vai aceitar, tá? Quer ver, ó? Web PHP, ó. Vamos dar um DD aqui, ó. Vamos simular um CPF aqui, ó. Vamos supor que o CPF fosse esse, tá? Aí ele tem que ter a quantidade de dígitos certinho, né? Então vamos ver aqui, ó. Vou atualizar. Ah lá. Opa, pera lá. Se eu colocar só assim, ele não vai formatar, né, gente? Pelo amor de Deus. Formate, ah lá, document, que é a função que a gente tem agora, certo? Formate document está disponível na aplicação inteira. Tá? Ah lá, funcionou. Por que tá na aplicação inteira? Ó, se eu vier no Tinker aqui, por exemplo, PHP Artisan Tinker, que é um terminal para a gente xeretar na nossa aplicação aqui, se eu fizer um format document e passar aqui, ó, ele já dá o CPF formatado, ou seja, em toda aplicação essa função agora está disponível, tá? Beleza pura, temos ela aqui. Então, a gente já tem uma função para formatar um CPF sem formato, tá? Agora é só fazer o accessor, né? Então, vamos lá. Vamos na user, no model, e vamos fazer esse cara aqui, tá? Então, vamos lá. Protected, aí a gente vai ter que usar os novos accessors. Function, CPF, que é o nome do campo que a gente quer fazer o accessor, certo? E aqui, ó, ele vai nos retornar um attribute. Que attribute que é esse? É esse aqui, ó. Illuminate Database Eloquent Caches, tá? Decora isso aí, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Return attribute make, tá? É uma nova forma de fazer aí. A gente quer fazer o quê? Um set ou um get? É um get, né? Na hora de obter, tá? Então, eu vou dar um get, dois pontos. Função anônima aqui, ó. Tem um value, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Usar o nosso format document no passando value. Pronto. Esse value aqui é um CPF, tá? É um CPF. Então, a gente está falando que quando a gente acessar um CPF de um model, ele vai, tipo, passar essa função, certo? Ele vai usar essa função e passando o valor dentro. Só isso, tá? Isso que é um accessor. Tipo, a hora que eu acessar, ele vai fazer algum comportamento, tá? Da forma get. Da forma set seria quando eu armazenasse o dado no banco, entendeu? Que aí seria um mutator. Mas enfim, tem vídeo sobre isso no meu canal aqui, tá? Então, como que vai ficar a parada agora aqui, ó? Se eu for no web agora, vamos lá, ó. Vou pegar um usuário. User, sei lá, find 1. Vamos pegar o usuário de ID 1 aqui, ó. Se eu der um DD nesse user, presta muita atenção, que é aqui que tá o detalhe, tá? Ó, eu peguei o usuário de ID 1, tá? E o CPF dele não formatou, tá? Por que que não formatou? Porque o accessor não é na hora que você acessa o model em si, e sim, tipo, um atributo específico. Ou seja, quando eu acessar user CPF, que é o que a gente fez o accessor, aí sim ele já, entendeu? Já usa a nossa função lá e já faz a nossa regra, tá? Então, só um cuidado nisso. Então, tipo, não é que eu vou dar um user all aqui, ó, tipo, e todos os usuários já vai exibir com o CPF.
Não é isso. Deixa eu pôr users aqui no plural, ó. Ó, ele vem uma collection agora, certo? 10 usuários, que é o que a gente criou. E aí, ó, se você abrir aqui, ele não tem, ó. Tá vendo? Ele não tá formatado. Nenhum usuário vai estar formatado, tá? Essa nem é a função do accessor. Tá? O accessor é quando acessar. Tem que ficar bem claro isso na cabeça de vocês. Por isso que eu tô repetindo, tá? Agora, se você pegasse o primeiro usuário aqui, ó, first, e chegasse aqui, ó, no CPF, aí sim o CPF ia vir formatado, tá? Isso tá bem claro na cabeça. Beleza. Agora, o que a gente quer fazer, que ele queria lá, é ter um campo adicional de CPF formatado. Ou seja, ele não quer mexer no campo CPF, mas ele quer ter um novo campo CPF formatado. Para quando ele acessar, tipo, ah, beleza, esse campo está formatado, tá? Então vamos fazer isso aí. Vamos lá no model de usuários, tá bom? Deixa eu deixar só o users all aqui. Vamos lá no model de usuários. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos renomear isso, tá? Então, no CPF a gente não vai mexer, mas o formatted CPF, eu não sei se formatted é com T ou com 2, eu acho que é com 2, né? Que ele tá reclamando, com 2. Então, formatted CPF, ou seja, CPF formatado, ele vai retornar. Só que aí o que a gente tem que fazer? Presta atenção. Esse deveria ser o nome do campo, tá? Como a gente está trabalhando com um método, então a gente tira esse underline e põe o C maiúsculo, tá? Aqui ele é camel case, sempre, tá? O método é sempre camel case, não põe underline, tá? E aí a gente tem que fazer o quê? Adicionar esse novo campo, que não existe no banco de dados, o campo formato de CPF. Só que quando eu acessar o model, eu quero ter esse campo disponível. Então a gente tem que adicionar, dar um append nesse campo, tá? Então a gente faz um protected appends, tá? É para isso que serve o tal do appends, quem não sabe, tá? E aí eu vou adicionar esse cara aqui, ó, tá? Formato de CPF. É esse cara aqui, ó, é esse cara, só que com snake case, entendeu? Snake case é esse aqui, ó, que tá selecionado. Beleza, só isso, já matou o nosso problema. Já matou o problema do nosso querido inscrito aí, tá? O que vai acontecer? A mesma coisa que eu tava falando até agora, tá? Então vamos lá, ó. Vamos voltar no web lá. Aqui eu estou dando um user all. Eu vou até simplificar isso aqui para facilitar a visualização. O use foi lá para cima, tá? Então eu estou dando um user all, tá? Então o que que vai acontecer aqui, ó? Aqui, ó, eu abri um usuário aqui, o CPF não tá vindo formatado. Tá, tio, tudo bem, isso eu entendi. Mas cadê o novo campo que deveria vir formatado? Ele não vem também aqui nos atributos. Por quê? Porque ele não é um atributo verdadeiro lá, de fato. Ele é algo que a gente fez um append, a gente adicionou um atributo adicional numa classe que já estava modelada, tá? Então, onde que ele vem? Ele vem aqui em appends. Cadê? Cadê essa parada do appends? Aqui, ó, appends, tá? Então, se a gente abrir esse array aqui, ó, temos um campo adicionado chamado formatted CPF. Opa! Então quer dizer que se eu chegar aqui, pegar um usuário específico, vou pegar o first mesmo, tá? E chamar aquele campo formatted CPF, ele vai vir um CPF formatado? Sim, é exatamente isso, tá? Então eu vou atualizar aqui, ó. Aqui ele tá dando um erro, né, na hora que eu chamei, por quê? Vou explicar para vocês por quê, tá? A forma que a gente está trabalhando agora é um pouco diferente, tá? Porque a gente está com um campo novo aqui. Então, tipo, o que a gente tem que fazer? Eu vou voltar lá no código. É muito bom que aconteceu esse erro, tá? Aqui, ó, a gente está usando um value, mas, tipo, eu não tenho value de um campo que não existe, tá ligado? Então, aqui no parâmetro, eu posso deixar sem nada. E aqui, eu vou passar quem? O this CPF, entendeu? Tipo, eu vou formatar um campo que já tem. Mas o value não existe aqui do formato de CPF. Não tem esse campo no banco, entendeu? Então, beleza. Agora, se a gente voltar lá e atualizar, tá? Ele tem esse campo CPF formatado, tá? E aí a gente não mexe no campo que já existia, que é o CPF. Então, se eu chamar só o CPF, ele vem sem formato, certo? Se eu chamar o formato de CPF, né, ele vem o CPF formatado, tá? Então é assim que trabalha com o Mutator. Ah, tio, mas não é isso que eu queria. Eu queria que todos os usuários aqui, ó,
todos os usuários, todos, teria já o CPF formatado, entendeu? Aí, cara, tem como você fazer por map e tal, tem como você fazer um it e mudar cada elemento aqui, entendeu? Enfim, tem várias formas de resolver, tá? Se você quisesse resolver de uma forma fácil, você poderia dar um it aqui, ó. Vou fazer uma função aqui, ó. E vem um user, certo? Cada user aqui, você fazer o quê? User CPF, eu vou mudar logo o CPF já, tá? Vai ser o format document do user CPF. Agora sim, essa collection user, ó, eu iterei em cada um, tá? Poderia ser por map, poderia ser outras coisas para resolver isso, tá? Mas eu fiz um it aqui só, por exemplo, rapidão, tá? Peguei todo mundo, fiz um it, né? Tô interagindo em cada user. E aí, em cada user que eu encontrar, eu tô modificando o CPF para o CPF formatado, tá? E aí eu dou um DD no users, que eu tô atribuindo esse resultado a uma variável. Agora, se eu atualizar aqui e abrir cada usuário aqui, ó, aí sim, cada usuário vai ter o seu CPF formatado, tá? Então, tenha em mente o que você quer fazer, tá? Eu te dei todas as opções possíveis e aí você vê como você quer resolver o problema, beleza? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe um like aí, se inscreva no canal, ative o sininho também para não perder nada, tá? Dominem esse assunto aí de accessors e mutators no Laravel, principalmente no Laravel 9, que trabalha com a classe attribute, que é muito importante, tá? É muito importante, vocês vão utilizar demais esse novo recurso, tá bom? Esse novo recurso, assim, com attribute, tá? Porque o accessors e mutators é antigo no Laravel, mas dessa forma que eu mostrei é extremamente novo, tá bom? Forte abraço e bora estudar!